Amém, igreja? Muito bem. Queridos, eu quero convidá-los para que abram a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, por favor. Filipenses, no capítulo 1, versículo 1 e 2. Filipenses 1, 1 e 2. Filipenses 1, 1 e 2. A palavra do Senhor nos ensina, meus irmãos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor uma vez mais e agora com uma expectativa muito especial no nosso coração. Todo o culto é para o Senhor, todo o culto é edificante, mas a pregação da sua palavra com fidelidade é a voz do Senhor falando ao nosso coração e nós a queremos ouvir, porque amamos o Senhor, amamos a sua palavra e queremos obedecer, pois aprendemos que quem ama, guarda os teus mandamentos. Quem ama, guarda, cumpre a palavra do Senhor na sua vida. E assim queremos ser servos amados do Senhor, filhos amados do Senhor, que tem essa expectativa, esse carinho com a palavra do Senhor e essa maneira de buscar vivê-la a cada dia. Assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando nesse instante a nova série de pregações expositivas da nossa igreja para o ano de 2020. Ela será baseada na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos começar agora, dia 2 de fevereiro, e vamos juntos até o final de novembro. Por todos esses meses, às vezes interrompendo por alguma programação especial, nós estudaremos a palavra de Deus, não para conhecer mais o livro, ou a doutrina, ou a teologia, mas para conhecermos mais o Deus que esta doutrina, que esta teologia nos revela e termos mais intimidade com Ele. O pastor Obedes, nos últimos 6 anos do seu ministério, ele instituiu na nossa igreja essa metodologia de pregação expositiva da palavra de Deus, sequencialmente, um livro da Bíblia de cada vez. Nós começamos em 2014, quem tiver memória boa, eu não tenho, mas eu anoto as coisas, então eu sei que em 2014 nós estudamos o livro de Efésios, e dali para cá nós estudamos o livro de Malaquias, Colossenses, 1 João, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, e no ano passado as parábolas de Jesus. Existe um nome para essa maneira de uma igreja conduzir a pregação da palavra de Deus, do latim lectio continua, que significa leitura contínua. Isso vem da Reforma Protestante, talvez até antes disso, mas já na Reforma Zwinglio, antes até mesmo da Reforma Eclodir, ele fez assim uma exposição sequenciada na Suíça, em Zurique, do Evangelho de Mateus, e Calvino, assim que aderiu à Reforma também, ele adotava essa metodologia de pregação expositiva, versículo por versículo, do começo de um livro até o final de um livro. Inclusive os reformadores criticavam os católicos, os sacerdotes católicos romanos, porque eles não praticavam a lectio continua, até hoje. Até hoje a palavra de Deus não é pregada expositivamente, sequencialmente na igreja católica e infelizmente também em muitas igrejas evangélicas e até algumas presbiterianas também. O tema dessa série agora, Filipenses, é o tema do ano. Alegrai-vos, porque Jesus é a nossa maior alegria. 2020, ano de celebração, alegria, ano de Filipenses, porque Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Por cerca de 17 vezes, 16 vezes, esse tema da alegria, ele é tratado pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, e
de uma maneira paradoxal, por tudo que Paulo vivia, por tudo que Paulo experimentava, ele era a última pessoa que deveria falar de alegria. E ele falava com autoridade, com experiência, apesar de tudo que ele estava vivendo. E meus irmãos, a expectativa que nós temos para todas essas séries que nós temos trazido para a igreja, eu queria até propor agora que já na introdução do sermão você fizesse uma reflexão e uma aplicação. O que está ficando dessas séries expositivas da palavra de Deus para você? Você tem aumentado o seu amor pela palavra de Deus? Através, ou por assistir, participar, acompanhar, quem sabe em casa, conversar sobre o que estamos pregando aqui na igreja? O seu discernimento espiritual está aumentando com base no conhecimento da palavra de Deus? Quantos ventos de doutrina, quantas novidades espúrias surgem no meio da igreja? Você tem crescido nesse discernimento que a palavra de Deus dá? Você tem também aumentado o seu interesse de estudar a Bíblia? E quem sabe você está aprendendo, vamos dizer assim, por osmose, de tanto ser exposto a essa metodologia, de pegar um texto, pensar as palavras do texto, tentar recuperar a ideia do autor, para depois aplicar na sua vida. Você também está sendo estimulado no seu interesse, na sua capacidade de estudar a Bíblia, e principalmente, você tem crescido na santidade. Sabe o que é santidade? Nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. É você ficar parecido com Cristo. E quem fica parecido com Cristo tem mais amor a Deus, tem mais amor ao próximo, tem disposição para o serviço. Quem fica parecido com Cristo tem alegria de compartilhar a palavra de Deus. Não é uma coisa forçada, não é algo constrangedor, é algo que brota da sua vivência com Deus. Isso tem acontecido também com você? Você está vendo a sua vida sendo cada vez mais amadurecida, moldada pela palavra de Deus? Nós esperamos que então nesse ano, cuja temática bíblica trazida para nós revisitarmos em 2020 é a da alegria, do contentamento espiritual em Cristo, que você possa caminhar nessa direção, nesses desafios que nós estamos aqui colocando para você. Esse tema da alegria, temos percebido, temos sentido na igreja que ele está caindo como uma luva nas nossas mãos. Porque comemorar 60 anos é lembrar de tristezas e de alegrias. Hoje o pastor Fábio mencionou um momento muito doloroso dessa igreja há 25 anos atrás, quando a igreja passou por uma divisão. Foi muito triste aquilo. Afetou muito a igreja. Então lembrar da história da igreja é lembrar de momentos assim. Mas é também de lembrar de grandes realizações, de grandes bênçãos que nós recebemos aqui no nosso dia. E quando você soma uma coisa com a outra, resulta que Jesus esteve sempre presente conosco. Ele esteve nos abençoando com as alegrias e atravessando com a igreja os vales pelos quais a igreja passou. É assim com a igreja, é assim com as nossas famílias, é assim também individualmente com cada um de nós. Por isso esse tema da alegria, do contentamento, ele é oportuno para nós atravessarmos esse ano comemorativo. Mas é também, queridos, oportuno o tema, porque uma pessoa entrou aqui nesse mês de janeiro, eu não estava de férias, mas não é só notícia ruim que anda rápido, notícia boa também. E eu soube de alguém que entrou aqui, viu essa imagem e se sentiu tocada por ela. Será que é aqui que Deus vai alegrar o meu coração esse ano? Alguém que não é daqui. Alguém que se sentiu impactado por essa mensagem. Não, será que é uma mensagem utópica? Será que é uma mensagem alienante? Como assim alegrar? Alegrar o tempo todo? Isso não existe. Pois bem, é o que nós queremos ver ao longo desse ano. Vamos repisar esse tema várias vezes e nós vamos buscar uma resposta para isso. É utopia, a alegria, o contentamento na vida do crente em todo o tempo? Como Paulo diz, alegrai-vos sempre, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Nós vamos buscar essa resposta com o Espírito Santo de Deus, quando Ele deixou registrado para nós, aqui nessa carta, nos 4 capítulos da carta, essa resposta.
E essa orientação espiritual para que nós possamos viver contentes e alegres no Senhor, independente das circunstâncias que possam advir na nossa vida ou mesmo na nossa igreja. A carta de Paulo aos Filipenses, então, meus queridos, assim começa. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Essa carta ela é muito especial, é uma carta extremamente agradável de ser lida, com mensagem muito preciosa a todo crente que ama a Deus. Ela foi escrita, como acabamos de ler aqui, juntamente com Timóteo, está ali o apóstolo e o pastor juntos, pensando e enviando aquela mensagem. Provavelmente foi uma gentileza de Paulo, incluiu o nome de Timóteo aqui, porque o ensino era dele mesmo, e ele envia esta carta para esta cidade chamada Filipos, uma cidade ali do Antigo Oriente, que tinha por característica o fato de ser, ali foi plantada a primeira igreja europeia. Hoje a igreja já está quase que minguando na Europa, já foi pujante, e começou aqui, com esta igreja, que a carta aqui foi direcionada. Você pode encontrar isso lá em Atos capítulo 16, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele pensava ir numa direção, o Espírito Santo impediu e falou, para cá não, vai para lá. Ele queria ir para a Ásia, entrar para a Ásia. Paulo estava montando a sua estratégia de evangelização e plantação de igrejas, adentrando na Ásia, e o Espírito Santo falou, vai por ali, ó, vai pelo outro lado. Entra para a Europa, porque é lá que tudo vai acontecer. Ele não falou nesses detalhes, né? Mas certamente o Espírito Santo de Deus, onisciente, sabe de todas as coisas, sabia que essa era a melhor estratégia. Paulo obedece, ele encontra uma mulher orando à beira de um rio, num círculo de oração de mulheres, chamada Lídia, e ela recebe o Evangelho e se torna a primeira convertida. O primeiro membro da primeira igreja na Europa foi essa nossa irmã em Cristo, chamada Lídia. O Senhor, Ele honra as mulheres na plantação de igrejas, na ressurreição, no seu ministério terreno. Jesus mostrou o valor e a dignidade da mulher, e isso teve um impacto social violento, daí por diante, no resgate da dignidade da mulher na sociedade. E ali depois, passado um tempo, Paulo é preso, açoitado, e na cadeia ele canta louvores a Deus com Silas, e acontece um terremoto, o carcereiro está para suicidar-se, e então Paulo prega o Evangelho para ele, e ele também se converte. E naquela primeira igreja havia 2 membros famosos na literatura do Novo Testamento, Lídia e o carcereiro, eram membros da mesma igreja, e foi para ele que Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vocês conhecem bem a história. Essa carta, entre outros motivos, foi escrita por Paulo para agradecer o carinho, o amor. Era uma carta, uma igreja muito querida para ele. Ele praticamente não tem aqui repreensões a fazer à igreja, como ele faz lá naquela igreja complicada de Corinto. Mas aqui é uma carta leve, um relacionamento agradável, fraterno que ele tinha ali com aquela igreja. Eles não eram como algumas igrejas que viviam questionando a autoridade do pastor, desafiando, enfrentando o pastor Paulo. E com Filipe, na igreja de Filipos, ele não tinha esse problema. Pelo contrário, ele escreve no final da carta agradecendo o carinho, o zelo da igreja com o seu pastor, enviando ofertas para ele quando ele estava inclusive na prisão, necessitado. Paulo então escreve por esse motivo. E aqui nesse primeiro versículo, meus irmãos, no primeiro e no segundo, nós somos apresentados aos principais personagens que vão estar aqui chamando a nossa atenção durante a leitura, a lectio contínua nos próximos meses. Nós temos Paulo, temos Timóteo, eles são os autores da carta, temos os destinatários da carta, uma comunidade de crentes, e nessa comunidade, Paulo, curiosamente, pela primeira vez, destaca, como ele não faz em outras, os bispos ou presbíteros, são equivalentes os termos na Bíblia, os presbíteros da igreja e os diáconos da igreja. E além disso, desses personagens, nós somos apresentados também a mais 2,
que têm um papel fundamental na história daquela igreja: o Pai e o Filho. O Pai e o Filho, que são mencionados no verso 2, são os responsáveis, o Deus triuno, pela existência daquela igreja. E, meus irmãos, parece, às vezes você lê um prefácio, uma saudação, você já pula logo e vai para o que interessa mais à frente, né, quando a gente vai ler uma carta bíblica. Mas aqui, desde já, no prefácio, um engano nosso achar que prefácio, saudação e conclusões não há nada para a gente aprender. Aqui já nesse prefácio, nós somos ensinados que, independentemente de qualquer coisa, é um grande privilégio nós estarmos ligados a Jesus Cristo. É um privilégio imenso nós estarmos em Cristo. E é porque estarmos em Cristo que nós podemos nos alegrar no Senhor sempre e em todo o tempo. Nós vamos falar então, meus irmãos, nessa noite, das bênçãos da nossa união em Cristo. Desta nossa união em Cristo. Que bênçãos o crente de verdade, não o crente como está cheio hoje nas igrejas, de gente que crê, sabe a verdade. Ele é crente no sentido cognitivo, mas ele não tem uma experiência pessoal com Deus, não nasceu de novo. Então, eu estou me referindo aqui, e Paulo também, como ele diz aqui, aos santos, todos os santos em Cristo Jesus. São crentes verdadeiros que nasceram de novo. Quais são as bênçãos que estes crentes recebem por estarem ligados a Cristo? E observe, quando a gente for caminhando no texto, que são bênçãos que todo mundo está buscando, dentro e fora da igreja. Todo mundo deseja, todo mundo almeja o que nesses 2 versículos aqui dizem que os crentes experimentam por estarem em Cristo. E o problema das pessoas que estão buscando isso à parte de Cristo é que o máximo que encontram é uma pobre imitação destas bênçãos. Se contentam com uma simulação ou um simulacro, uma imagem pobre daquilo que de fato só em Cristo nós podemos receber, e é por isso que só os crentes podem então se alegrar nessa vida com essa alegria que é espiritual e verdadeira. Quais são as bênçãos? Vamos lá então. A primeira delas é a bênção da liberdade. Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Liberdade. Liberdade. Porque quando Paulo diz servo do Senhor Jesus Cristo, ele está evidenciando a sua situação de verdadeira liberdade. Um comentarista muito competente da palavra de Deus, chamado William Hendrickson, ele diz que Paulo foi o homem mais feliz da terra. Paulo, o homem mais feliz do mundo. Vamos pensar por quê? Paulo, ele era uma celebridade no primeiro século. Todo mundo queria um autógrafo dele, uma selfie com ele, inclusive, né? Os seguidores dele eram milhões no YouTube. Ele era um youtuber muito famoso, era um cara assim, muito popular. Ele recebeu uma medalha das mãos do próprio imperador Nero. Nero era um grande entusiasta de Paulo, e ele então admirava o apóstolo Paulo e enchia a bola dele em todo lugar por onde Paulo ia. Ele sempre andou debaixo de céu de brigadeiro, né? Aquele céu sem nuvens, sem sombras, sempre tranquilidade na vida do apóstolo Paulo. Inclusive, quando ele era convidado para falar nas igrejas, ele recebia um altíssimo cachê e exigia um camarim com frutas vermelhas e toalhas brancas. Só que não, né, irmãos? Não foi assim, nada disso foi assim com o apóstolo Paulo. Pelo contrário, ele escreve essa sua carta daquela famosa prisão chamada Marmetina. Você não tem ideia, se você nunca ouviu falar, do que era essa prisão. Ela é considerada uma das 5 formas mais cruéis de aprisionamento da história. E você depois pode procurar no YouTube, que você vai achar um videozinho falando quais são as 5 prisões mais cruéis da história. E lá está a prisão Marmetina, na Itália, que era equivalente ao buraco do inferno no Vietnã, na guerra dos Estados Unidos, nos anos 60, 70.
Veja só como era. Ela era instalada, meus irmãos, a prisão marmetina, sob o sistema de esgoto da cidade. No subsolo de um prédio, lá era colocada essa prisão, tinha um buraco para entrar e um buraco para sair. O buraco para sair era direto no esgoto da cidade, por onde passava o rio e o esgoto, os dejetos de toda a população. E você ficava ali, dentro daquela prisão, ela não dava para você ficar em pé nela, ela era mais baixa, e você então respirava aquele cheiro 24 horas por dia. E quando aconteciam enchentes na cidade, o que não era raro acontecer, o preso morria afogado. Ali eram colocados os presos esperando a pena de morte, ou aqueles que eram deixados ali para morrer de fome, até morrer de fome, e aí alguém jogava ele no buraco, no esgoto da cidade. Era essa a prisão fétida que o apóstolo Paulo estava vivenciando. Preso injustamente, preso pela intriga, a inveja das autoridades judaicas, preso sob a crueldade romana, com todo esse método de tratamento desumano dos romanos, muitas necessidades, muitas privações. Ele soube que lá nessa igreja tão querida para ele, querida, muito boa, mas não existe igreja perfeita, haviam duas irmãs lá que estavam se pegando, quase que no tapa lá, que estavam medindo forças uma com a outra. Ele escreve no capítulo 4, fazendo um apelo para que elas segurassem a onda e voltassem às boas, como deve ser o relacionamento entre irmãos em Cristo. E havia então tantas preocupações. Epafrodito, um pastor muito querido que estava ali envolvido com aquela igreja, quase morreu. E esse homem, ele fala de alegria, ele fala de contentamento, porque ele é servo do Senhor Jesus. Servo, meus irmãos, aqui, vocês já nos ouviram falar disso, é a tradução da palavra doulos, que significa escravo. É alguém que foi comprado, é alguém que tem um dono, por isso que é escravo do Senhor, tem um Senhor, Senhor Jesus Cristo, e ele é totalmente devotado, o escravo de Jesus, a fazer a vontade de Jesus. Ele está comprometido em agradar o seu Senhor. E por isso Paulo então tem forças morais, emocionais e espirituais para passar por todas essas coisas terríveis que faria qualquer um de nós aqui se sentir destruído. Seria um problema com consequências devastadoras para mim e para você passarmos por essa situação que o apóstolo Paulo ele estava passando. Sim, ali estava, meus irmãos, o homem mais feliz do mundo, porque ele era servo do Senhor Jesus Cristo, escravo do Senhor Jesus Cristo. Uma vez ele escreveu da prisão a um amigo dele chamado Filemon, ele disse assim: eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele se via assim, não como prisioneiro de Roma, mas como prisioneiro de Jesus Cristo. E era nisso que ele encontrava alegria de viver. Ele não era mais dono de si mesmo, ele não era mais escravo do seu pecado, porque nós sabemos, Jesus disse isso em certa ocasião, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Só tem dois jeitos de viver essa vida, ou escravo do pecado, ou escravo de Jesus Cristo. Ou prisioneiro do pecado, ou prisioneiro de Jesus Cristo. E aquilo que traz alegria ao coração do verdadeiro crente, quando ele é escravo de Cristo e prisioneiro de Cristo, é ver como Jesus, como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo tratam seus servos, seus escravos, como a Trindade trata seus prisioneiros. O profeta Isaías disse como: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha, que serve aquele que nele espera. Por isso é maravilhoso ser escravo de Jesus, ser servo de Jesus, e foi isso que foi fonte da alegria no coração do apóstolo Paulo. Você percebe então de onde vem a alegria do verdadeiro crente? Ela vem da liberdade que ela encontra em Cristo, livre do pecado, para servir a Deus. Eu pergunto, você é servo de Jesus? Serva de Jesus? Escravo dele?
Você tem colocado a sua vida à disposição dele. O seu objetivo de vida é viver não para agradar a si mesmo, mas para agradar ao seu Senhor. E isso faz com que você pense diferente daquilo que naturalmente você pensaria, que você haja diferente daquilo que naturalmente você faria, porque você está comprometido com o seu Senhor. O ano está começando, meus irmãos. 2020, 2 de fevereiro. Essa igreja tem muitas coisas para fazer esse ano pelo reino de Deus. Você vai ser um dos servos que vai dar as mãos aos seus irmãos, lado a lado, para o serviço do Senhor aqui nessa igreja. Aquele que não quer servir, aquele que não quer se comprometer com Jesus, não vai experimentar essa alegria e este contentamento. Esta é só para os servos de Deus. E isso independente das circunstâncias. Uma segunda bênção, meus irmãos, que nós encontramos em Cristo, além da liberdade como servos de Cristo, é a bênção da santidade. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Todos esses personagens aqui, eles estão sendo referidos às bênçãos que eles desfrutam. A liberdade como servo de Paulo e Timóteo, extensiva a todos os demais membros da igreja de Filipos. E agora, numa referência direta aos membros da igreja de Filipos, ele diz: vocês são santos. E é viver em santidade, ser santo aos olhos de Deus, é que traz alegria e contentamento ao nosso coração. O apóstolo Paulo, ele gostava muito de uma expressão, em Cristo, no Senhor. Essa expressão, se você é um bom observador, ela aparece dezenas de vezes. Mais exatamente 132 vezes no Novo Testamento, nas 13 cartas do apóstolo Paulo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, no Senhor, em Cristo Jesus. Não é uma expressão casual, sem sentido. Ela tem um sentido muito especial. Ela fala do relacionamento que o pecador tem com Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ela fala de uma ligação espiritual que existe entre Jesus Cristo e o crente verdadeiro. Portanto, não basta ser religioso, não basta ser membro de uma igreja, não basta ser simpático à causa do Evangelho. É preciso estar em Cristo, é preciso ter uma ligação espiritual com Cristo, e essa ligação espiritual com Cristo se dá por meio do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que nos liga ao Pai, que nos liga ao Filho, vindo viver em nós. Por isso Paulo chegou a dizer que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, isso não é mera doutrina, isso é uma realidade sobrenatural, impactante, transformadora para as nossas vidas. Aqueles que estão em Cristo são santos. Existem santos das mais diversas categorias, nas diversas religiões. Os santos, os gurus, a Igreja Católica, falo respeitosamente, não para agressão, mas é fato, ela considera santos os mortos. Então, de tempos em tempos, alguns mortos que nos critérios de avaliação católica viveram uma vida acima da média e realizaram milagres, são canonizadas e são consideradas santos. A palavra de Deus vai numa direção completamente diferente. Ela diz que santos são os vivos, não os mortos. Chamados para serem santos são todos os verdadeiros crentes que estão em Cristo. E a palavra santo, meu irmão, é alguém que foi separado de uma condição comum para um uso especial religioso, no caso aqui, para o Senhor Jesus Cristo. Separado para Jesus. Santos, portanto, meus irmãos, são todos aqueles que foram separados por Deus para glorificar a Deus com as suas vidas. E quem foi assim separado por Deus, essa é a chamada a santificação posicional na nossa teologia. Posicionalmente, Deus olha para mim, para você que está em Cristo e diz: é santo, é meu, foi separado para mim. Mas tem também aquela santificação experimental, diária, progressiva. Quem foi separado por Deus assim tem que viver em santidade. E se não tem coisa melhor do que viver em santidade, meus irmãos. Sabe por quê? Viver no pecado,
seja ele de que ordem for, imoralidade, agressividade, desonestidade, egoísmo, seja o nome que for, viver em pecado é viver em rebelião contra Deus. E não é bom viver em rebelião contra Deus. Traz culpa. Nos colocamos debaixo da mão pesada de Deus, de juízo quando se trata de um não crente, de disciplina quando se trata de um crente. É pesado viver em pecado. Por isso o autor de Hebreus diz que a gente deve correr a carreira cristã, nos desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e que torna a vida, a gente se arrasta, quando tem uma bola de ferro ali, que são os nossos pecados e a falta de santidade. Ser santo, meus irmãos, como eu disse na introdução, é ser parecido com Jesus Cristo. Nós somos chamados para isso. Ser santo, meus irmãos, é a gente restaurar, é ser restaurado em nós o homem e a mulher de verdade que Deus criou para nós sermos e que o pecado desfigura em cada um de nós. Não ser santo, meus irmãos, é feio, é pesado para mim e para você, é antinatural. Nós não fomos criados para viver a não ser num padrão de santidade, a não ser para vivermos como Jesus é. Por isso, quem vive em santidade, instigado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, não na sua força, não na sua capacidade, ninguém é capaz disso, vive melhor, vive alegre, vive contente. O pecado tira a alegria do coração. As circunstâncias podem estar todas ótimas, tudo muito bem, céu de brigadeiro, mas se faltar santidade, não há contentamento, não há alegria, a vida é um fardo, a vida é pesada. Você percebe de onde vem a alegria do crente? Vem da santidade. E aqui você então precisa estabelecer um projeto para a sua vida nesse ano de 2020. Nós vamos falar aqui de alegria o tempo todo. E você já sabendo que a alegria e o contentamento espiritual só é possível numa vida de santidade, faça um projeto pessoal. Esse ano eu quero crescer cada vez mais na semelhança com Jesus Cristo. Busque isso. Veja, peça ao Senhor para sondar. Os puritanos, eles eram especialistas em propor o autoexame. O autoexame era uma disciplina espiritual que eles martelavam mesmo na vida da igreja puritana. É você se colocar diante de Deus, confessando os pecados já conhecidos e pedindo ao Senhor, me mostre, Senhor, aonde eu estou ainda permitindo que a imundícia do pecado tome lugar no meu coração. Não são meros erros, meus irmãos, não são meras falhas, não são meras fraquezas. Pecado é imundícia, pecado emporcalha a alma, pecado tira a alegria e o contentamento de viver. Se coloque diante de Deus nesse sentido. Seguindo um pouco mais adiante, meus irmãos, no verso 2, então, Paulo diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Mais uma bênção que experimenta aquele que está em Cristo, é a graça do Pai, a graça do Filho. Graça, maravilhosa graça de Deus. A graça, você conhece aquela definição clássica, não existe outra melhor do que ela, é o favor de Deus não merecido. Todo mundo sabe isso. Se você não sabia, anota, porque um crente que não sabe a definição da graça, essa definição, está precisando voltar lá na classe de presbiterianismo aplicado para revisar aí os seus conceitos bíblico-doutrinários. Graça é o favor de Deus. Significa, meu querido, que Deus olha para você, que está em Cristo, favoravelmente. O rosto de Deus brilha quando olha para você. Por isso, na bênção arônica, o Senhor ensinou Arão a abençoar o povo de Israel assim: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz. O resplandecer do rosto de Deus é Deus olhar para você, não com tristeza, não com ira, indignação, mas olhar para você com alegria, com acolhimento e abençoar a sua vida. Paulo está desejando isso, né? Essa graça de Deus ao seu povo, ao povo de Deus lá em Filipos, e é assim que funciona para mim e para você que estamos em Cristo. Você pode contar
com o favor de Deus, com a simpatia de Deus, com o cuidado de Deus, com a proteção de Deus. Meus irmãos, isso não é mero ufanismo religioso, meus irmãos. Isso é promessa de Deus, isso é consequência da aliança de Deus com você. Deus é bom, meus irmãos. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor nos ama, o Senhor gosta de nós, o Senhor se alegra no seu povo, e Ele se comprometeu com a sua palavra em nos abençoar. E é por isso que a gente vive contente, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos ajuda. O apóstolo Paulo, quando ele se sentiu extremamente vulnerável, fraco, limitado, ele recorreu a essa graça de Deus, porque essa graça de Deus, ela tem uma característica, ela é onipotente. O que Deus quer fazer em nosso favor, Ele pode fazer, e que se for o melhor para a glória do nome dEle, Ele fará. E se Ele não está fazendo, é porque Ele tem razões insondáveis para nós, Ele não nos deve explicações o tempo todo, e nós temos que confiar nesse Deus. Quando Paulo estava assim, então, limitado nas suas forças, Deus disse para ele, nosso Senhor lhe disse, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E numa outra situação, Paulo revela também como que a graça de Deus o ajudou. Quando ele estava para ser entregue para virar comida de leão na arena romana, ele diz assim, o Senhor me assistiu, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças e fui libertado da boca do leão. Você percebe de onde vem a alegria e o contentamento do crente que está em Cristo? Vem da graça, do favor imerecido, poderoso, que Deus destina ao seu povo, aos seus filhos. Por que que então, muitas vezes, nós estamos tentando viver a vida na força do nosso braço? Por que que a gente ora tão pouco? Lê a Bíblia tão pouco? Frequenta a escola dominical muitas vezes de uma maneira tão inconstante, se frequenta. Mesma coisa com os cultos. O crente que está fazendo isso, ele com a boca ele declara uma coisa, que a graça de Deus é tudo de bom, mas na prática ele tenta viver sem a graça de Deus, na força, na sua própria força. Porque, meus irmãos, que nós muitas vezes somos assim. O ano está começando e nós não precisamos temer as adversidades que possam advir nesse novo ano. Porque o Pai que chamou você, o Pai com quem você foi reconciliado, ama você. O Filho que deu a sua vida na cruz e serviu como mediador dessa reconciliação, ama você. O Espírito Santo de Deus que habita em você, que tem como fruto a alegria, ama você. Não vivamos esse ano, portanto, meus irmãos, na força do nosso braço. Faz parte do combinado, faz parte da aliança, do Deus triuno. Ele nos ama. Meus irmãos, para concluir, o apóstolo Paulo diz, graça e paz a vós outros. Paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A paz do Pai, a paz do Filho. Essa paz, meus irmãos, contrasta com tudo que está acontecendo hoje no nosso mundo e, infelizmente, muitas vezes nas nossas vidas. Ansiedade, depressão, aflição da alma, inquietação, insônia. Quantas coisas acontecem, meus irmãos, por causa das aflições do coração a que nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. O que o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui, meus irmãos, é que não há paz separado de Deus. Há parte do nosso Deus. Ninguém vai conseguir viver em paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Você consegue imaginar o estado emocional do apóstolo Paulo? Não fora a paz de Deus? Humilhação, tortura, injustiça, abandono, fome, sede,
frio, doença. Era para esse homem estar destruído, meus irmãos. Mas há uma graça muito especial para aquele que coloca a sua confiança no Senhor, para aquele que está em Cristo. Deus promete nos assistir nos momentos mais escabrosos, nos momentos mais complicados da nossa vida, com a sua paz, que nos dá serenidade e nos dá condições de enfrentar esses momentos mais difíceis da nossa vida. E tudo começa, meus irmãos, com a paz que foi restabelecida entre nós e Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O célebre Martin Lloyd-Jones, pregador da rainha da Inglaterra, ele disse: o segredo da vida é estar bem com Deus. O resto é decorrência. O resto é consequência. Se a gente está bem com Deus, se a gente está em paz com Deus, se Deus olha para nós favoravelmente, está tudo bem, minha alma vai bem, e é isso que importa. Nós não temos que ter expectativa, meus irmãos. Se você tem essa expectativa de que para você ser feliz e se alegrar, tem que estar tudo bem na sua vida, você não entendeu o que é a vida, e você não entendeu o que é o cristianismo, o que é o discipulado cristão. Deus não nos chamou nos prometendo que Ele vai sustar a maldição que paira sobre esse mundo no momento da nossa conversão. Não vai. Ele vai sim acabar com toda essa maldição na volta do seu Filho. Estaremos então em novos céus, nova terra. Aí sim, você pode esperar 100% de harmonia, de perfeição na nossa vida. Mas agora não. Agora isso não vai acontecer. Mas Ele está comprometido em fazer com que você esteja em paz. E para isso, então, você tem que tomar um propósito diante de Deus. Sabe qual é o propósito? Eu não vou me deixar abalar pelas más notícias, pelas coisas ruins. Eu não vou colocar as minhas emoções atreladas às circunstâncias ou à apreciação das pessoas. Porque as pessoas, nós somos assim, volúveis. Um dia a gente aplaude, no outro dia a gente bate. A mesma mão que aplaude, ela é capaz de bater. Não dá, meus irmãos, não vamos ficar numa gangorra esperando a apreciação das pessoas ou as circunstâncias favoráveis. Vamos colocar nossa paz em Cristo, nas suas promessas, na sua presença na nossa vida. É isso que dá, meus irmãos, alegria espiritual. É a convicção e o compromisso pessoal que você faz com você mesmo e com Deus, de que você estará bem com o seu Senhor, e esse é o seu principal objetivo de vida. Você percebe então de onde vem a alegria do crente? O contentamento do crente vem da paz recebida em Cristo, da paz que vem do Pai. Mas você precisa decidir, não turbar o seu coração, não se atemorizar. Isso aqui, meus irmãos, é maturidade. Criança tem medo de trovão. Criança tem medo de mil coisas, do escuro, né? Do bicho-papão. A gente cresce, perde o medo dessas coisas, a gente sabe que não é por aí. Temos que crescer espiritualmente, não ter medo dos trovões verdadeiros que a vida traz sobre nós, dos bichos-papões que às vezes acontecem mesmo, mas a nossa segurança, a nossa paz, ela está no Senhor Jesus Cristo. Independente de tudo, que privilégio, meus irmãos, nós estarmos em Cristo. Amém, igreja? Por isso, a tristeza não pode existir no nosso coração. Não é utopia, meus irmãos. É só a gente colocar o coração no lugar certo, no Senhor Jesus. Martin Lloyd-Jones também disse que a infelicidade é uma negação da fé em Cristo. Por tudo isso que nós vimos aqui, meus queridos. Então, se você está unido a Cristo, se você é um desses que está em Cristo, peça ao Senhor que te ensine, porque é um aprendizado, viu, meus irmãos? Vai a vida toda, peça a Ele que te ensine a viver como um servo, livre, para servi-lo de todo o coração e com alegria. Peça a Ele que te ensine a santidade, para você ficar cada vez mais parecido com Cristo. Peça a Ele que cada vez mais fortaleça você com a sua graça e busque os meios de graça para que essa graça seja abundante na sua vida. E peça ao Senhor também que te ensine a ter paz, independente
das circunstâncias. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a esse nosso Deus com um cântico espiritual.